A paz do Senhor Jesus. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Talvez você não tenha ainda um canal no YouTube, mas isso é coisa muito fácil a ser feito. Você tem muitas instruções aí na internet que podem te instruir. É muito bom que assim você poderá se inscrever no canal para receber notificações cada vez que for gravado vídeos novos. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor para o seu coração. Compartilhe vídeos e envia para os seus amigos. Quero falar com vocês hoje sobre um assunto que muitas vezes é comentado por aí. Pastores, evangelistas, reverendos, apóstolos, essas pessoas são ungidas? E se elas são ungidas, as demais não são? Primeira Epístola de João, capítulo 2, o versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. O 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tede necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. No Antigo Testamento era usual a unção com óleo para profetas, algumas vezes, reis e sacerdotes. Essa unção que ela representava o derramamento do Espírito Santo em um tempo futuro, isto é, se cumpriu na igreja primitiva, se cumpriu na igreja do passado, do presente e também do futuro. Representava o derramamento do Espírito Santo, que naquela época nem todos recebiam também a unção, assim também como o Espírito Santo não era dado a todos. Mas em Joel, capítulo 2, versículo 28, Deus faz uma promessa: há de ser que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, esse recebe o Espírito Santo, porque agora faz parte da família de Deus, escolhido de Deus, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. No Novo Testamento, a unção é apenas para os enfermos. Existem muitas denominações, religiões e segmentos que usam com o seu propósito de fé para várias coisas. Para pessoas, existem pessoas que ungem portas, ungem cidades, ungem animais, até animais, ungem objetos. Mas a recomendação doutrinária para a igreja, a única coisa que é ungida são pessoas doentes. Os discípulos de Jesus ungiam os doentes, e em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 15, você vai encontrar dizendo que quando alguém estiver doente, que chame os presbíteros, que naqueles dias eram os líderes da igreja. Então nós precisamos analisar o seguinte: existem pessoas hoje que entendem que precisa ser ungida com óleo, assim como antigamente, mas isso não é bíblico. Ungir ninguém para pastor, nem missionário, nem apóstolo, nem pessoa alguma como cargo ministerial ou espiritual, porque aquilo que era representado pelo azeite já se cumpriu, ou seja, o Espírito Santo já veio se cumprindo. Da mesma forma que não precisamos matar mais cordeiro para perdão dos pecados, porque aquele cordeiro era um tipo de Cristo, e Cristo veio, então se cumpriu, e não precisamos assim matar cordeiro. Tudo aquilo que o Espírito simbolizava no Antigo Testamento, no Novo não é necessário mais ser feito. Então não é bíblico ungir pessoas. Segundo, as pessoas dizem que são ungidas por Deus como que elas fossem pessoas seletas, exclusivas, como que se fossem pessoas especiais, como que fosse ungido do Senhor, e aí ninguém pode mais tocar nele, ninguém pode tocar nela.
porque isso entristece a Deus. É claro que se você falar mal de uma liderança, isso é pecado. Como falar de qualquer outra pessoa? Falar mal do irmão, julgar o irmão, essa pessoa está correndo o risco de ser condenado por Deus, ser julgado pela própria lei de Deus. Então, é errado o cristão falar mal de qualquer pessoa. Então, mas existem pessoas que acham que ela tem uma unção especial e até dizem assim: eu sou ungido, e ai de quem tocar na minha unção, ai de quem tocar em mim, porque eu sou ungido de Deus. Lembra de Davi? Não tocou em Saul. Lembra-se bem que no carro de Saul era ungido no carro de azeite, porque ele foi ungido como rei, o primeiro rei de Israel. Mas quando Davi não quis tocar na unção de Saul, lembre-se que apesar de ele ter sido ungido a mandado de Deus por Samuel, ele já era naquele tempo rejeitado por Deus para ser rei, tanto ele como a sua família. Davi simplesmente não quis pegar a oportunidade que ele teve e matar o rei, com respeito, porque ele ainda era rei, não tinha sido ainda destituído, e Davi não queria levar o nome de usurpador do reino. Mas a Bíblia em nenhum lugar diz que Davi não poderia fazer isso. Talvez não pudesse. Então não existe esse negócio hoje de ungido de Deus. Ungido de Deus, quem é hoje? Ungido de Deus é aquele que tem o Espírito Santo. Todos nós podemos receber o Espírito Santo. Aqueles que estiverem no Evangelho de Jesus Cristo foram chamados pelo seu decreto. Todo aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, todos aqueles que são salvos na pessoa de Jesus. Então, se alguém falar mal de você e Deus castigar, vai castigar qualquer outra pessoa, falando mal de qualquer outra pessoa. Agora, se a pessoa levantar contra a função de alguém, e essa função dessa pessoa está direcionada pela Bíblia, o que acontece, a diferença que tem num cargo ministerial, é que se você levantar contra a obra de Deus, você está levantando contra o próprio Deus. Lembra de Paulo? Quando estava perseguindo a igreja, o próprio Jesus encontrou ele no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, Atos capítulo 9, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele estava indo para perseguir os irmãos. Mas o que os irmãos estavam fazendo? Fazendo a obra de Deus. Eles não estavam se levantando contra Pedro, contra João, contra André, contra Bartolomeu. Ele estava se levantando contra a obra de Deus. Aí a questão não era se aquele que faz a obra de Deus era ungido ou não, mas a obra de Deus que estava sendo feita pelos discípulos é que estava sendo perseguida. Aqueles que estavam realizando a obra de Deus estavam sofrendo por causa daquilo que eles estavam fazendo, e não por causa de uma unção pessoal. Minha unção, minha posição, simplesmente eu sou o líder. E aí quem se levantar contra mim, não importa, Deus vai se ver com Deus. Não, isso não é bíblico. Isso é fanatismo, isso é exaltação, isso é prepotência, isso é orgulho pessoal e ministerial. Respeite seu pastor, respeite o seu líder, respeite seu regente, respeite os porteiros da igreja, respeite todas as pessoas, porque elas são ser humano como você, são semelhantes a você, elas pertencem a Deus, e Deus não quer que falemos mal nem perseguimos alguém. Agora, levantar contra a obra de Deus, é claro, a pessoa, como diz aí o ditado religioso, vai pagar o preço, mas não porque levantou contra quem estava fazendo, é porque você se opôs contra a obra que alguém está fazendo, você está se opondo contra o próprio Deus. Logo, não é pela unção que há naquela pessoa, mas pelaquilo que aquela pessoa está realizando pertencer a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos nos unir, não vamos deteriorar a vida das pessoas, caluniar, defamar as pessoas, não vamos tentar prejudicar o ministério de outras pessoas, mas não vamos ficar com esse negócio de eu sou ungido, ai de você que tocar em mim. Olha, todos os salvos são ungidos de Deus. Todos os salvos. Do mesmo jeito que Deus pode castigar um membro a falar mal do seu líder,
Deus pode castigar o líder e falar mal do membro. Se está falando da vida pessoal, é da mesma forma. A questão ministerial diferencia se estamos lutando contra a obra de Deus. Aí, nesse caso, pode ser até o líder falando mal de um membro que está realizando a obra de Deus, vai se ver com Deus também. Então, esse negócio de não me toques, porque eu sou ungido, senão Deus vai cobrar de você, isso não é doutrina bíblica.